capítulo 2, pressupostos para uma exegese canônico-simbólica. Então, primeiro, a exegese da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é texto, que é palavra humana, que contém a palavra de Deus, como diz a Constituição Dogmática Dei Verbo. Ela é fruto de uma experiência desse povo que Deus ama e liberta. Só que nós temos dificuldades para atingir realmente aquilo que esse povo fez e que um escritor ou escritores consignaram por escrito. De que forma? Primeira distância no tempo, quer dizer, há textos de 2.000, 3.000 anos atrás, escrito em hebraico, aramaico e grego, né? Mas não hoje, nesse tempo. Então tem a barreira linguística, tem uma distância social, então são costumes diferentes, uma distância cultural, modos diferentes de se portar. Então, mas nós temos que vencer tudo isso, né? A exegese, então, procura nessas palavras humanas a própria palavra de Deus, o aurir, né? Que é tirar do poço a água. Nós queremos tirar a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, que vai ser atualizada pela hermenêutica. Então, a exegese dá qual é o significado, o sentido literal daquilo que está escrito, e nós atualizamos para a nossa realidade hoje, que é aí a missão da hermenêutica. Surgiram várias metodologias, vários modos, vários processos de aurir essa palavra, mas estamos falando da palavra de Deus contida sob a forma de palavra humana, né? Então, temos que ter todo um cuidado com isso e saber que, como a Torá tem 70 faces, quer dizer, há um mundo a ser interpretado. A leitura judaica, como desde a composição do texto, da Torá escrita, e a tradição fala que há uma Torá escrita e uma Torá oral, que nós chamamos de tradição, sua releitura dentro das próprias escrituras hebraicas, que é através do Midrash. O Midrash é um processo dessa busca amorosa da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Esse texto lido para a instrução do ser humano, que é a Haggadah, que é esse processo de pegar a palavra de Deus para tornar o ser humano melhor, principalmente através da história. E a mudança de vida, que é a Halakha. A Halakha de caminhar, né? O processo de interpretar a lei para aplicar na própria vida. Seja em casa ou no contexto litúrgico escolar, a Beit Midrash, quer dizer, a sinagoga, a casa de estudo, essa leitura é sempre iluminada pelos diversos sábios judeus, de tradição em tradição, chegam até hoje, que depois vai dar todo o Talmud, Gemara, Midrash, e todo esse processo de interpretação. Na nossa leitura cristã, há uma íntima ligação com a leitura judaica, só que no nosso caso entram os padres da igreja, depois vem a escolástica e a leitura alegórica. Então tem vários outros métodos. Hoje, segundo a Pontifícia Comissão Bíblica, que é um documento de interpretação da Bíblia na igreja, há vários métodos. Histórico-crítico, né? Que através de textos antigos, quer ver como esse texto foi formado, e com critérios científicos tentar chegar ao texto mais próximo possível do original, que obviamente não temos esse original. Análise retórica, que vê o texto como um sistema de persuasão do leitor. A narrativa, análise narrativa, que vê como um relato histórico, de histórias, né? Análise semiótica, que vê como uma estrutura de signos, através das ciências humanas, abordagem psicológica do texto da Sagrada Escritura. Contextuais, como abordagem da libertação, feministas, etc. A leitura fundamentalista, que é algo que a igreja rejeita, né? Porque às vezes, uma leitura mágica do texto, sem usar nenhum critério de interpretação.
e abordagens baseadas na tradição, e entre elas a canônica, como nós vamos ver. A interpretação da Bíblia na igreja, ela tem algumas características. Quais são? Primeiro, a exegese católica não tem um método, inclusive ela associa métodos, né? A primeira tarefa é a fidelidade ao texto. Realmente aquilo que o texto quer dizer. Tomar cuidado para não colocar algo sobre o texto, né? Uma busca de uma pré-compreensão que une estritamente a cultura moderna científica e a tradição religiosa proveniente de Israel e da comunidade cristã primitiva. Então, continuando esse dinamismo de interpretação. Então, a interpretação ela tem história, não fomos nós que inventamos hoje. Então, nós temos 2000 anos de interpretação de Sagrada Escritura dentro do cristianismo. Nós não podemos jogar isto fora, né? Evitar pré-compreensões, que é jogar coisas sobre o texto, né? Principalmente considerar a Bíblia possui uma unidade interna, tá? Por causa de releituras feitos dentro dela mesma. Então, livros que vieram depois é releitura de releituras de releituras. E para nós tudo isso foi inspirado, né? Então, a Bíblia, apesar de ser uma coleção de livros independentes, foi escrita dentro de uma comunidade de fé, por autores diferentes, sob a moção do Espírito. Então, por isso que nós vemos que há uma coerência. Apesar de todo disparate que possa ter, há uma coerência da palavra de Deus ali. E é isso que nós buscamos. Antigo e Novo Testamento é uma unidade, né? Então, o primeiro dom da aliança e o novo dom da aliança formam um todo, né? A interpretação bíblica é múltipla dentro do diálogo com a comunidade de fé e hoje e sob a inspiração do Espírito, né? Consciência do processo da formação do cânon e da sua inspiração. Então, consideramos que existe um cânon, que para nós, desde o Concílio de Trento, é dogma, são esses os livros da Sagrada Escritura, e são inspirados. Então, todos os livros da Sagrada Escritura, cada palavra ali é inspirada por Deus. Quer dizer, tem uma moção do Espírito ali que nos dá a palavra de Deus. Então, ali há essa garantia, né? Então, isso é algo dogmático e é isso que nós queremos ter. Então, quando vamos interpretar a Sagrada Escritura, esses cuidados e esses pressupostos nós precisamos ter.